Você não é a sua mente. Como assim, Gra? Olá, amores da Gra. Muito bom dia. Estou aqui hoje num cenário diferente. Um cenário mais natural aqui embaixo do cajueiro, nesse sítio maravilhoso. E já há um tempo que eu quero fazer esse vídeo. Já comecei fazendo essa provocação aí. Você não é a sua mente. Por quê? Porque ao longo desse ano de 2023, eu tive assim uma virada de chave na minha vida muito grande. E eu tive uma percepção muito grande sobre algumas coisas da vida. Já tem um tempinho que eu tô querendo fazer esse vídeo para compartilhar isso com vocês. Mas eu estava deixando com que a mente me sabotasse. Só que aqui agora, nesse ambiente maravilhoso de conexão, onde eu estou aqui refletindo, vendo as árvores, ouvindo as aves cantar, eu achei legal. Então hoje, esse vídeo eu vou colocar aqui no canal do YouTube. É um vídeo atípico, profundo, onde eu vou fazer revelações de coisas muito profundas que vão te fazer refletir. E vou, de uma certa forma, expor um pouco da minha vida. E assim, não tem cenários de chroma key, não tem doutora Graziele Almeida hoje. Eu só quero ser a minha essência. Eu só quero deixar fluir tudo aquilo que eu aprendi. Eu quero passar para vocês tudo aquilo que eu tenho aprendido até aqui e fazer você refletir que você não é a sua mente. Por que você não é a sua mente? Para chegar à conclusão do que eu quero dizer aqui, eu não fiz script, eu quero simplesmente deixar fluir na minha essência o que for vindo desejo de falar. Mas eu vou contar um pouquinho da minha trajetória até aqui, coisas que eu nunca abri antes, inclusive para ninguém. Mas hoje chegou um momento de compartilhar com vocês, porque eu sei que isso pode ajudar muitas pessoas, né? Porque de fato isso tem transformado a minha forma de viver. Tô aqui com os mosquitinhos me mordendo. Vamos lá, meus amores. Por que que eu afirmo que você não é a sua mente? Uma certa vez, vou fazer um breve resumo do que eu vivi para chegar a essa conclusão. E o que eu vou falar pode soar muito louco e que não vai fazer sentido a princípio para quem? Para a sua mente. Mas para você, em essência, vai fazer total sentido. E foi aí que eu pude compreender o que aquela palavra na Bíblia queria dizer quando fala assim, que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. Dentre tantas outras coisas. Para quem já me acompanha há um tempo aqui no canal, sabe que eu sou apaixonada pela Bíblia. Eu venho de muitos anos de evangelho, de congregar em igrejas evangélicas, onde eu aprendi muita coisa assim na Bíblia. Mas com essa nova fase da minha vida, com algumas revelações que me vieram por Deus mesmo, quando eu comecei a me reconectar com Deus de uma forma mais profunda, eu consegui fazer estudos metafísicos, né? E perceber que a Bíblia ela não pode ser interpretada de forma literal,
porque existem coisas muito além, levando em consideração a época, os costumes, o local de onde foi escrita e tantas outras coisas de tradução e tudo, enfim. Mas o Espírito de Deus que habita em cada um de nós traz essas revelações mais profundas. E eu sempre me questionei sobre isso. Por que eu tô falando isso? Porque eu não queria, depois de novos estudos, de novas coisas que foram chegando para mim, eu não queria deixar de estudar a Bíblia, porque eu gosto muito. É um livro que eu amo muito estudar. Mas que algumas interpretações que me foram dadas ao longo da minha vida não fazia mais tanto sentido para mim ser interpretada daquela forma. Primeiro eu quero deixar bem claro que nada que eu diga aqui eu estou ditando como regras ou que você deva seguir ou não. Eu estou apenas colocando aqui a minha experiência, o que eu tenho vivido, o que eu tenho aprendido até aqui e que tem transformado a minha forma de viver nessa existência, como Graziele Almeida. E deixei os medos de lado, que os medos são realmente condicionamentos da mente. Por muito tempo, e como eu falei, eu já tinha vontade de fazer esses vídeos mais profundos, mas a mente ficava me dizendo que as pessoas vão pensar o que de você, o que é que as pessoas vão dizer, e estava muito presa ainda nesses paradigmas do que o outro ia pensar sobre mim, o que o outro ia dizer. Mesmo com toda essa liberdade que eu já adquiri de ser mais natural possível, de não ligar, até porque quando você passa pelos seus processos é você e você. É você e Deus. Então, eu não devo ligar. E agora eu quebrei mais essa barreira, né? Por isso que eu estou aqui. Decidi fazer esse vídeo de uma forma diferente para vocês. Enfim, vamos lá. Eu vou fazer um resuminho do que aconteceu em toda essa minha trajetória. Ai, eu vou ficar mudando aqui um pouquinho, gente, porque de fato tá doendo meu braço. Não é segredo pra ninguém. Eu já falei aqui, inclusive já tem vídeo aqui no canal falando sobre o processo que eu passei, onde eu passei por uma depressão e eu cheguei a ter momentos muito complicados, muito difíceis, os quais eu não abri, né? E tá sendo assim bastante desafiador abrir isso para vocês aqui agora. Mas eu sinto que eu preciso fazer isso porque, assim como eu passei por isso, você pode estar passando por isso e outras pessoas podem estar passando por isso. Também já tirei aquela pretensão de estar colocando muita pressão sobre as coisas. Quem tiver que assistir esse vídeo vai assistir, vai chegar até a pessoa certa que tiver que chegar. Eu já tenho isso muito tranquilo. E se uma pessoa assistir esse vídeo e conseguir compreender toda essa mensagem que eu vou deixar aqui, e eu conseguir de alguma forma, com a minha história, com a minha vida, ajudar, já tá valendo demais. Então, meus amores, eu vinha desde criança, eu sempre fui muito artística, gostava de cantar, gostava de falar. E olha que eu fui uma criança que eu demorei de falar até. Mas quando eu comecei a falar, eu não fechava a matraca, né? Eu cresci ouvindo as pessoas: cala a boca, Graziele, você fala demais. Sem saber que isso seria um dom meu, que Deus me daria, né? Dessa coisa de saber se expressar, de comunicar e coisa, enfim. Só que ao longo da vida a gente vai se identificando com as coisas que a gente vai aprendendo, os condicionamentos.
o quanto tudo isso vai tirando a nossa espontaneidade e a gente vai aprendendo coisas com os adultos e a gente vai ganhando condicionamentos. Às vezes a gente tem comportamentos diferentes daquilo que a nossa família espera que a gente tenha. Ah, essa menina não parece com o pai, essa menina não parece com a avó, essa menina não puxou a mim. Não estou querendo dizer que as pessoas que nos criaram fazem isso por maldade, por intenção, mas porque elas também foram condicionadas assim. Elas também aprenderam que aquela era a forma melhor de ver. Isso vai nos poldando. Por que eu estou falando isso? Até chegar onde eu quero chegar. Porque tudo isso faz parte da trajetória. Quando nós chegamos à fase adulta, que nós nos sentimos incapazes, nós nos sentimos inseguros, nós nos sentimos frustrados e vazios principalmente. Isso tem muito a ver com essa desidentificação, vamos dizer assim, com a nossa essência. Porque quando nós somos crianças, perceba como que as crianças agem. Tudo é maravilhoso, tudo é lindo, tudo é belo. A criança, ela tá ali, aquele processo de aprender a andar, ela não tem medo, ela cai, ela levanta, ela vai de novo. Ela não tem noção das coisas, não tem os medos que vão sendo colocados. Então, a criança, ela é essência puramente. Quando a gente chega na fase adulta, a gente já aprendeu tanta coisa, a gente já gravou tanta coisa na nossa mente e a gente já tem tantos pensamentos sobre quem nós somos, percepções aprendidas com familiares, percepções aprendidas com as nossas próprias vivências, sejam elas boas ou ruins. Isso vai gravando, né, no que a gente chama de subconsciente, uma memória. E muitas vezes essas memórias são memórias de dor. Então, por isso que quando nós chegamos na fase adulta, chega um momento que a gente se sente muito vazio, a gente se sente incompleto, a gente se sente incapaz. E a gente sente muitas vezes que a vida não tem muito sentido, que tudo é em vão. Nesse tempo onde nós estamos vivendo, onde tudo tem passado tão rápido, onde tantas cobranças sobre um futuro, sobre isso, sobre aquilo, tem sido nos exigido muito. Isso tem desacerbado, né, um pouco essa questão. Então não foi diferente comigo. Eu cresci e fui passando por cima de algumas questões, de algumas dores que eu precisava olhar, ressignificar, compreender. Mas eu também sou grata a todo esse processo que me fez chegar até aqui. Que se hoje eu sou essa Grazi que eu me tornei, foi graças a todas essas vivências, todos esses aprendizados. E aí, eu cheguei num momento da minha vida onde eu estava tão identificada com os condicionamentos do que era um padrão perfeito de vida, de um conceito de felicidade que eu tinha. Que muitas vezes nós vamos nos identificando, mas na verdade, será que esse é o meu conceito verdadeiro de felicidade? Ou será que eu estou condicionada àquilo que o outro disse, que era o conceito de felicidade para mim? E aí eu acabei me perdendo muito nesse processo. Para mim, o modelo perfeito de felicidade era ter a minha profissão. Graças a Deus eu consegui, pelo menos a profissão está alinhada realmente com aquilo que a minha essência, que eu vim experienciar e ter aqui. Graças a Deus isso eu consegui estar alinhada. Mas aí eu tinha aquele conceito de que era um casamento, filhos, toda aquela estrutura.
Mas eu me sentia muito vazia, eu me sentia muito desconectada. E aí eu cheguei a uma fase da minha vida onde eu estava bem, onde eu tinha um trabalho onde eu ganhava bem, onde ganhava bem naquele momento para mim estava bom. Eu tinha casa própria, tinha o meu veículo, né? Todo mundo me conhece, sabe que eu tinha uma moto, fazia viagens para lugares maravilhosos, passeava. Aparentemente eu tinha uma vida perfeita, né? E aquela mulher livre que faz o que quer, tem o que quer, tem um... Gente, eu cheguei a ganhar assim por mês 7.000 reais, 6.000 reais. Era a faixa do que eu fazia. Agora eu trabalhava muito, mas eu podia comer o que eu quisesse. Eu comprava muita roupa, muito sapato. Eu fazia as viagens que eu queria. Eu fazia as mudanças que eu queria no meu corpo. E eu estava sempre me sentindo muito vazia. Chegou um momento na minha vida, e eu sempre fui aquela pessoa muito de ajudar o outro, a família, e estar ali muito presente. Então eu acabava pegando muito as demandas, né, pra mim. Talvez já como fuga, mas não tinha consciência daquilo. Então isso foi virando uma bola de neve. Eu vivi um relacionamento aí longo de 10 anos. E não me casei, não tive filhos. Então eu me sentia frustrada, porque pra mim aquele era o modelo perfeito de vida que eu tinha que ter. Então chegou um momento na minha vida que eu tinha tudo e não tinha conseguido aquilo que eu achava que era o que ia me fazer feliz. E eu ficava sempre buscando no externo coisas que me preenchessem. Busquei na religião, né? Ficava o tempo todo indo pra igreja, nada me completava. Aí comecei a desenvolver compulsões alimentares por doces, porque o doce ele dá uma sensação de prazer naquele momento pro corpo. Eu tive compulsão por comprava muita roupa, muito sapato. E nada disso me preenchia. Ia para os lugares lindos, maravilhosos, fazia viagens incríveis e nada disso me preenchia. E eu me sentia cada vez mais vazia e mais distante. Parecia que a vida não tinha sentido, porque aparentemente eu tinha tudo, e eu não tinha nada. Eu achava que a vida não tinha sentido, porque quando eu chegava em casa à noite, que eu ia botar minha cabeça no travesseiro, eu dizia, que vazio, que abismo, velho. Porque a vida é só isso, eu pensava. Eu não tô fazendo nada de muito importante. Eu sentia no fundo da minha alma que eu tinha que fazer algo muito importante, que fosse realmente ajudar pessoas, que fosse impactar. E eu me sentia uma inútil no fundo, apesar de sempre trabalhar, cuidando da saúde do outro, me doando pro outro. Mas eu me sentia muito vazia, muito incompleta. E esse vazio foi se estendendo, foi aumentando e foi virando uma bola de neve, um abismo tão grande que chegou um momento que eu comecei a questionar que a vida não tinha sentido e que se viver fosse aquilo pra mim, que de fato, gente, era muito vazio, era muito vazio. Eu não sentia... Chegava um momento que eu falava, pô, velho, será que a vida é só trabalhar, pagar boleto, comprar coisas, viajar, namorar? Namorei muito, fiquei com caras que eu quis ficar, que eu quis viver, e nada fazia sentido, nada completava. Aquela sensação de abismo só crescia. Foi aí que eu percebi que eu estava depressiva, triste. E esse abismo foi crescendo, crescendo, crescendo. Foi quando eu comecei a perceber que não tinha
tinha algo de muito estranho acontecendo comigo. E aí as coisas foram piorando, eu já não estava conseguindo mais sair para trabalhar. E aí eu pedi para sair de algumas empresas onde eu prestava serviço. Fui diminuindo, eu achava, não, deve ser a carga de trabalho que está muito grande. Eu tô com uma carga de trabalho muito grande, tô cansada, ia sempre tentando justificar com coisas externas. E fui saindo do trabalho e nada, até que chegou um momento que eu não estava conseguindo mais ir trabalhar. Foi quando eu comecei a ter pensamentos suicidas, quando eu estava com a moto, e algo na mente falando, se joga. Em algumas outras situações. E eu pude observar em alguns momentos mais nítidos como se aquela voz, ela não fosse eu. Eu sentia como se fosse algo soprado ou uma coisa assim. Mas eu comecei a temer, né? Comecei a ter medo. E aí eu comecei a ter fobia de pegar a moto, de sair com a moto. E foi bem complicado. Foi quando eu percebi que eu precisava de ajuda profissional. E aí eu comecei a fazer terapia, coisa e tal. Só quando você começa a fazer terapia, não sei se você já teve a oportunidade de fazer, é maravilhoso. Porque você traz à tona muitas coisas que estão aí na mente, subconsciente, que estão ali criando dores. E até esse próprio abismo, né, dentro de nós, e nos ajuda muito. Só que quando a gente começa a fazer terapia, a gente começa a ter acesso a coisas que a gente não lembra, que nos traz dor, nos traz raiva. Então passei por essa fase de sentir muita raiva, de ter memórias da infância que eu não lembrava, de situações muito dolorosas. Então eu passei agora também pela fase de sentir muita raiva, de me sentir muito incompreendida, de lembrar de coisas que fizeram comigo. E isso me deixou revoltada. Também passei pela fase de me sentir vítima de tudo, ninguém me ajudava, que eu estava passando por aquele processo e ninguém me ajudava, eu não tinha uma base de apoio. Eu nunca comentei com ninguém em relação a isso assim, abertamente. Quis morrer, saí do trabalho, né? Não fiz um planejamento. Eu vou dizer que eu quis desistir. Pra mim não fazia sentido continuar aquela vida, tendo aquela vida. Então eu sentia que eu não tinha apoio, eu sentia que eu não tinha compreensão das pessoas, eu me sentia muito sozinha, eu me sentia desamparada, eu sentia que eu estava ali. E aí eu comecei a entrar naquela fase do vitimismo, de eu sou incompreendida, ninguém me ama, ninguém me ajuda. E fiquei um tempo assim, me isolei, não quis ver ninguém, não confiava em ninguém. E fiquei um tempo trancada dentro de casa. E até esse processo passar, foi quando eu comecei dentro de casa ali, um dia que eu, muito aflita, eu lembro que eu gritei, falei que eu não queria mais continuar, que eu queria, se a vida fosse aquilo eu não queria, falei com Deus, né? E aí começou a aparecer alguns vídeos pra mim, falando sobre lei da atração. Foi quando eu comecei a estudar, fazer todo esse estudo. E aí surgiu também a coisa da psicanálise. Eu comecei a estudar para poder me entender, para poder me compreender, para ver se eu saía daquela fossa. E nesse processo eu comecei a melhorar. Melhorar no sentido de comecei a querer viver novamente. Vou fazer um resumo assim, né? Comecei a querer viver novamente. Só que aí, quando eu comecei a querer viver novamente, eu percebi que eu fiz um movimento impensado de quem não queria realmente mais nada. Eu fiz um movimento impensado e aí eu tava cheia de dívidas. Eu tava quebrada financeiramente falando. Eu tive que vender minha moto, porque eu
primeiro, que eu fiquei com trauma mesmo de pegar a moto. E segundo, que eu não tinha mais condições. E aí eu me vi quebrada. Me vi sem grana. E eu sempre fui muito independente. Eu sempre gostei muito de ter minha grana, de fazer minhas coisas. Eu sempre fui o tipo de pessoa que eu era a pessoa que ajudava. Então, pra mim, receber ajuda também era um pouco difícil. E aí, quando eu comecei a voltar a querer viver, que eu comecei a fazer esses estudos da mente e me compreender e tudo, enfim, foi que acendeu uma luzinha assim, no fim do túnel. E eu falei, e agora? Eu tô quebrada, eu tô falida, eu tô cheia de dívidas. E eu não sei o que é que eu vou fazer, né? Eu me senti muito mal, eu me senti como se eu estivesse regredindo na minha vida, como se... E agora? Perdi tudo que eu tinha, eu pensei. E passei um tempo vibrando nessa coisa, mesmo já estudando a mente, estudando lei da atração, peguei fazer alguns cursos. Eu me sentia como se eu estivesse regredindo na vida. Mas aí me veio um estalo assim na mente. Você já percebeu que embora você não tenha mais nada materialmente falando, porque eu perdi basicamente tudo que eu achava que tinha, mas você percebeu que você hoje tem algo que você não tinha quando você teve muita grana, quando você teve muita independência financeira, quando você teve tudo aquilo que você achava que tinha financeiramente falando, materialmente falando. Você percebeu que você não tinha o que você tem hoje, que era a paz. Apesar de todo esse caos, eu sentia uma paz, uma completude dentro de mim. Eu sentia uma calmaria. Eu não sentia mais aquele vazio. Depois que eu comecei a estudar tudo isso, entender um pouco mais. E aí me veio essa reflexão, olha, é verdade. Eu achava que eu tinha tudo, materialmente falando, mas eu nem queria mais continuar vivendo. Hoje, eu não tenho... Gente, já chegou o dia de eu não ter nenhum real na minha conta. Eu tenho até um print da minha conta bancária que eu fiz, porque eu sabia que esse quadro ia mudar em algum momento. Eu acreditava nisso, eu acredito. E eu fiz um print da minha conta. Porque já teve dia que eu não sabia nem o que é que eu ia comer no dia seguinte. Mas eu tinha paz e completude. Algo que dinheiro nenhum, coisa alguma na matéria, conseguiu me dar. E aí eu comecei a olhar as coisas por outra perspectiva. Eu comecei a ter mais gratidão. Eu comecei a ter mais gratidão, eu comecei a ter mais... olhar mais para as coisas boas que eu estava sentindo e deixar aquilo me completar. E eu comecei a me sentir muito abundante por ter tudo aquilo que em outrora eu não tive quando eu tinha bens materiais, quando eu tinha muita grana, quando eu tinha as coisas que eu achava que eu precisava ter para ser feliz. Então, mas até eu chegar a esse nível de gratidão, de perceber essa plenitude e todo esse bem que eu já tinha alcançado, essa bênção que eu já tinha alcançado, que era sentir essa paz interior, essa plenitude, eu co-criei, né, como eu costumo dizer aqui, como eu costumo dizer não é um termo utilizado, porque Deus é o Criador e nós criamos junto com o Criador, então nós somos co-criadores. Então eu acabei co-criando
com a minha mente, com o condicionamento da minha mente, uma vida de muito sofrimento. E aí é que eu vim mais pra frente compreender o que é a tão estudada, que eu vim estudando, a transmutação mental, que é justamente descobrir que eu não sou a mente. Por isso que eu tô contando tudo isso pra vocês, até chegar lá, para que vocês possam compreender. É um caminho realmente longo, que eu acredito que eu fiz até em pouco tempo esse caminho, porque existem pessoas que levam anos estudando as coisas que eu estudei e muitas vezes não chegam a esse despertar, né? Ficam ali, se perdem no condicionamento da mente. Então eu criei um estado de muita dor, de muito sofrimento, até chegar nessa percepção, nessa libertação de que eu não sou a mente. Como que foi isso? Primeiro eu gostaria de explicar para vocês duas coisas que eu aprendi, dentre algumas outras poucas coisas, que eu sei que existem tantas coisas ainda para aprender. Mas assim, existem dois tipos de sofrimento e dois tipos de medo. O sofrimento que ele é sentido realmente no corpo, né? Por exemplo, quando eu bato o meu dedinho em uma quina e eu sinto dor, aquilo causa um sofrimento físico por conta das terminações nervosas que existem no corpo realmente. Então a gente tem aquela percepção de dor quando eu tô com uma dor de cabeça, ou um incômodo no corpo, uma dor de dente. Existe esse sofrimento físico e existe o sofrimento mental, que é quando a mente ela cria cenários negativos e fazem com que a gente sofra. O medo, a mesma coisa. Existe o medo real, fisiológico, que ele serve, que ele tá ali no nosso cérebro reptiliano, que ele serve para nos livrar realmente de situações de risco, como por exemplo, eu estou indo para um lugar e vejo um urso. Eu vou ficar ali esperando, ou um leão, um bicho selvagem que eu sei que pode me atacar, eu vou sentir medo, um medo instintivo que vai me livrar daquela situação de risco. Ou se eu chegar próximo de um lugar muito alto que eu possa cair e colocar minha vida em risco, eu vou me afastar. Esse medo é um medo que está ali no nosso corpo para nos livrar de situações reais, que realmente pode trazer danos à nossa existência física. Esse é um medo fisiológico natural. Existe um medo que ele é criado pela mente, pelo condicionamento de situações que nós já passamos no passado, que nos trouxeram experiências, sensações ruins. Então nós temos um medo, a mente cria aquela situação, um medo de viver aquilo novamente, ou de um futuro inexistente, porque o futuro ele não existe na mente. A mente ela é condicionada só a gravar aquilo que você já viveu ou que você aprendeu. Ela funciona como um gravador. Então, por isso que o futuro causa tanta dor, tanto desespero, tanto medo na gente. Por quê? Porque a mente não sabe o que é que vai acontecer lá, naquele tempo inexistente. Então, existe esse medo mental, criado ou por uma situação que você não sabe o que é que vai acontecer, ou por uma projeção de algo que você já viveu no passado e que a mente projeta lá na frente. E se isso se repetir? E esse é o medo que mais causa dor e sofrimento para nós. Então, por anos eu vivi nesse condicionamento, desse medo causado pela mente. Só que aí eu já tinha estudado muito sobre a lei da atração, sobre as leis herméticas, as leis universais que regem o universo.
já tinha estudado bastante coisa sobre a metafísica, já tinha estudado bastante coisa sobre a mente, já tinha feito cursos, já tinha feito um monte de coisas e eu não via a minha vida mudar da forma como eu achava que deveria mudar. E isso começou a me causar frustração, porque, por exemplo, eu até colocava técnicas em prática, né? Técnicas, por exemplo, da lei da atração, eu conseguia até manifestar algumas coisas que eu queria naquele momento, mas eu queria algo mais, eu queria viver mais, porque, como eu falei, quando eu comecei a querer voltar a viver novamente, eu sempre fui uma mulher muito ambiciosa. Ambição não é ganância. Ambição que eu digo em ter meus projetos, em querer viver em abundância, muita prosperidade financeira. Eu gosto de coisas boas, eu gosto de proporcionar coisas boas, tanto para mim quanto para as pessoas que eu amo, né? Eu estou aqui como capricorniana. Quem conhece um pouco do signo sabe, nós somos aterrados, nós temos muito essa coisa de construir, da matéria, de querer viver o melhor, de ter o melhor. Então, eu comecei a querer voltar para a vida, então eu queria ter prosperidade, queria ter abundância. E eu fui movida a estudar tudo isso justamente por esse desejo. Não, agora, beleza, eu quero voltar a viver, né? Sendo que não tem como você acabar com a vida, porque a vida é eterna. Mas eu queria acabar com a existência humana. Eu quero continuar tendo essa existência humana, então... E agora? Eu me vi sem grana, cheia de dívida, atolada, e falei, e agora, o que é que eu faço? Eu vou ter que colocar esse negócio pra funcionar, porque eu tenho estudado, e esse negócio vai ter que dar certo. E aí eu comecei a perceber que eu comecei a ficar um pouco ansiosa algumas vezes. Aí eu fazia algumas técnicas, melhorava, mas logo eu voltava. E aí aquilo começou a me dar aflição. Meu Deus, o que é que tá acontecendo? Eu já tô estudando tudo, eu tô colocando em prática e não vejo as coisas mudarem como eu achava que deveria mudar. Isso começou a me deixar muito nervosa, muito angustiada e me cobrar muito e ter esse desespero. Só que nesses estudos eu comecei a perceber o seguinte, eu comecei a ter acesso a coisas como: existem duas formas de você trazer à existência aquilo que você quer. Existe você vibrando, né? Porque a gente sabe, se você pensa naquilo que você quer, você tem que manter uma vibração positiva, porque é através do que você emana, da sua energia, que você atrai aquilo. Só que aí, toda vez que eu queria atrair algo, eu tinha que ficar me trabalhando, em estar me policiando, e não estar caindo naqueles condicionamentos da mente. E você tem que estar o tempo todo ali, vibrando naquela positividade, naquela coisa. E é um pouco trabalhoso. Ou seja, eu tentei, eu fiz até vídeos aqui falando sobre essa questão de você conseguir reprogramar a mente, reprogramação mental. Fiz isso, consegui perder bastante peso, fiz isso, consegui até co-criar algumas coisas que eu queria, trazer algumas coisas que eu queria, mas logo a minha mente voltava para aquele padrão. E aí, toda vez que eu entrava naquela coisa e voltava para... Até conseguia reprogramar minha mente, conseguia trazer algumas coisas, ter algumas coisas que eu queria, mas logo depois estava eu fazendo as mesmas coisas. E aquilo me dava uma frustração, um nervoso, um estresse. Eu dizia, meu Deus, o que é que eu tô fazendo de errado? Porque eu tô fazendo tudo certo que eu aprendi nos cursos. Eu tô fazendo tudo certo, eu vejo que dá resultado, mas logo depois isso me cansa. E aí vinha aquela cobrança, aquela coisa. E eu já tinha lido vários livros, eu já tinha feito várias coisas.
E aí, eu comecei a ficar muito estressada. Sendo que eu já vinha de uma calmaria, de uma tranquilidade, de uma coisa. Eu comecei a ficar estressada, a entrar em um outro nível de estresse por outras coisas. Porque eu tava, tipo, me cobrando muito, me sentindo frustrada. E eu dizia, não é possível que esse negócio só vá até um certo ponto. E aí quando a gente compra os cursos, quando a gente vê as pessoas falando por aqui pela internet e tudo, sobre lei da atração e que eu consegui tudo que eu queria, e você vê você fazendo tudo certo e você consegue chegar só mais aquele boom, aquela coisa grande que você queria que acontecesse, você simplesmente não consegue. Foi o meu caso, né? Eu não conseguia. E eu comecei a questionar. Falei, não, tem alguma coisa errada comigo. Eu tô fazendo alguma coisa errada. Que eu tinha esse condicionamento também de me culpar muito, sabe? De me cobrar muito. Era um condicionamento que tava ali na minha mente. Só que aí eu comecei a estudar e descobri alguns vídeos falando sobre transmutação mental, sobre essa questão de despertar espiritual. Eu assisti aquilo ali, mas eu não entendia. Talvez você assista esse vídeo que eu tô fazendo agora e para você não faça sentido nenhum o que eu tô falando, mas não se culpe. Simplesmente é porque ainda não chegou o seu momento. Porque esse vídeo só vai fazer sentido para quem estiver no momento realmente de despertar e de entender isso que eu tô falando. Como eu falei, existem duas formas de você conseguir conquistar o que você quer. Uma que é você fazendo essa reprogramação, mas provavelmente você vai se frustrar. Você talvez não consiga co-criar coisas muito grandes. Existe outra forma que é mais leve, mais tranquila e que eu aprendi de uma forma dolorosa. E quando eu decidi soltar mesmo, quando eu cansei e decidi soltar, que foi a transmutação mental ou despertar espiritual. É justamente quando você se passa a perceber que você não é a sua mente. Você se desidentifica com a sua mente. E como foi que isso aconteceu comigo? Como eu falei, eu estava nesse processo, querendo co-criar muita grana, querendo co-criar e terminar essas dívidas. E comecei a ficar muito ansiosa, como eu disse. Lá um dia, eu estava muito cansada, já ficando estressada. E aí eu peguei e falei, quer saber de uma? Eu não vou mais fazer técnica nenhuma. Eu tô cansada de querer resolver as coisas. Ó Deus, eu não quero mais resolver nada não. Eu me lembro que eu tinha um boleto, um valor alto para pagar no dia seguinte. Olha só que coisa incrível. E eu só tinha 20 centavos na minha conta. E aí eu fiquei tentando fazer técnicas e não co-criava aquela grana. E aí eu peguei e falei assim, teve um dia que eu cheguei aqui no meu quarto e falei assim, quer saber, eu tô cansada, eu não vou fazer mais técnica nenhuma, eu não sei mais o que fazer, Deus, eu tô cansada, eu não quero mais resistir, eu não quero mais tentar nada. O negócio é o seguinte, eu tenho que pagar esse boleto amanhã e eu não faço ideia de como é que eu vou co-criar esse dinheiro pra pagar. Mas eu também, confio, o Senhor não é a consciência maior, o Senhor é dono do ouro e da prata. Comecei a falar as coisas que eu aprendi. E eu não quero saber de nada. E, gente, sabe o que é eu soltar mesmo e não ligar mais? E não tô nem aí, não quero nem saber o que vai acontecer. E tchau, descansei. Falei isso e descansei. Eu tô cansada, não vou ficar mais pensando nisso não. Beleza, aí fui dormir, coisa e tal. E assim, outra coisa que foi muito trabalhada em mim que eu percebi foi a questão do orgulho. Que eu era uma pessoa muito orgulhosa. Mas um orgulho
disfarçado. Olha só. Às vezes a gente pensa que o orgulho, ele é só aquela pessoa pedante, que, né, tem aquela atitude. Não, mas o meu orgulho era um orgulho sutil. Era aquele orgulho assim, ó. Eu quero conquistar as coisas pela força dos meus braços. Eu não quero depender do outro, sabe? Eu queria que a grana viesse, mas que surgisse um trabalho para eu fazer e que eu fosse lá e fizesse. Se alguém de repente viesse me dar aquilo pra mim, no fundo lá do meu ego, eu me sentia humilhada. Mas eu gostava de ajudar as pessoas, queria que elas aceitassem ajuda. Mas se alguém fosse me ajudar, lá no fundinho eu me sentia humilhada. Mas sabe o que é que o ego falava pra mim? Não, eu não quero incomodar. Perceba se você não tem esse tipo de orgulho. Isso é orgulho. E Deus queria trabalhar isso em mim. Porque se você não trabalha essa questão do receber, se você acha que é humilhante você receber ajuda, como é que as bênçãos vão chegar na sua vida? Isso foi trabalhado grandemente em mim. Então, sempre que eu pensava em cocriar a grana de pagar as coisas que eu precisava pagar, eu pensava em eu fazer um trabalho, em eu com as minhas mãos ir lá e fazer. Sabe o que aconteceu? Quando nesse dia eu comecei a soltar, eu cansei mesmo. E disse, agora eu não quero saber de nada. Soltei. No dia seguinte, minha gente, a minha mãe falou pra mim assim, eu tinha esquecido mesmo, eu cansei. E disse que não queria saber mais de nada. Minha mãe falou assim pra mim, Grazi, chegou uma bênção pra você. Uma prima minha, que eu nem tinha contato com ela, fez um pix pra mim do valor que eu precisava pra pagar o boleto. Vocês acreditam? A minha mãe, ela tá de prova. E isso não foi uma vez só, não. Aconteceram várias outras situações. E aí, quando ela me falou que o valor tinha entrado pra mim, de onde veio, eu entendi. Eu falei, o segredo é soltar e confiar. Isso é soltar o controle. E aí eu comecei a colocar em prática o desejo. Eu tenho alguma coisa que eu possa fazer, tá ao meu alcance para fazer, eu vou fazer. E eu passei a confiar mais, a soltar e viver de fé. E aí nesse dia, aí eu aprendi mais uma coisa. Você não precisa saber, nem querer controlar de onde vem. Você só precisa entregar para quem pode trazer. Se você não tá vendo a solução, soltar o controle. Soltar o controle e confiar. Porque Deus, ele pode trazer de diversas formas aquilo que você precisa. E não parou por aí, não. Várias outras vezes aconteceram. Aconteceu de um curso que eu queria fazer, eu ganhei. Eu comecei a colocar em prática isso e foi leve. Eu só pensava. Gente, é incrível. Eu pensava no que eu queria. Eu tenho como fazer alguma coisa no sentido de me movimentar sem precisar fazer muito esforço para atingir aquilo que eu quero. Se não tem, eu simplesmente Deus que venha pelo caminho de menor resistência. Gente, era incrível. Eu pensava, primeiro eu olhava a situação, deixa eu ver se é algo que eu posso fazer alguma coisa. Quando eu via que não, a mente começava a dizer, e agora? Você não vai conseguir. Amanhã já é dia de pagar isso, amanhã já é dia de fazer aquilo. Começava a querer ter aquele movimento. Aí eu, peraí, Deus, eu não sei o que vai acontecer, mas eu confio. Eu comecei a ficar ousada, né? Eu confio. E aí eu vi as coisas acontecendo. Aí ganhei curso. Uma colega minha da época da faculdade
que eu nem tinha mais contato assim com ela. Ela lembrou de mim, mandou coisa do curso. Eu quase não conseguia me inscrever, mas aí na hora eu fui me inscrever e ganhei o curso gratuito lá na UFBA. Vocês acompanharam isso aqui. Quem me acompanha no Instagram ousadamente também vê um pouco de algumas coisas. Gente, eu comecei a ganhar tanta coisa e eu sempre queria que eu trabalhasse pra ter. E aí eu fui percebendo que Deus queria me mostrar o seguinte: tinha que trabalhar em mim essa coisa do orgulho, que eu achava que ia me diminuir ganhar. Mas eu ganhei tanta coisa, até a depilação a laser, que eu queria fazer, eu queria tanto fazer. Aí meu primo falou assim: tem um negócio aqui que você se cadastra e você ganha acho que 3 sessões. Todo mundo tava ganhando 3 sessões. Eu me cadastrei e eu ganhei 10 sessões. As 10 sessões. E aí eu comecei a... Gente, esse negócio funciona muito. E eu comecei a ficar alegre, alegre, alegre. Só que aí mexia, eu olhava para as condições, a mente tiquiti, começava aquela murmuração, a botar preocupação. Aí eu dava para trás. E eu sei que de lá pra cá venci muitas dificuldades. Melhorou muito, a minha vida tem melhorado muito. E Deus tem me abençoado muito. Eu voltei a trabalhar, fazer meus atendimentos. Depois disso, aliás, gente, nunca me faltou nada. Até quando eu tinha apenas 20 centavos na minha conta bancária, nunca me faltou nada. Eu vou dividir uma coisa com vocês que eu tinha vergonha de compartilhar, mas hoje eu tenho muito orgulho, muita gratidão e eu quero compartilhar, porque não é vergonha nenhuma não. Teve um dia que eu só ia ter alimentos até aquele horário para eu me alimentar. E o orgulho era tão grande que a minha mãe mora em cima da minha casa e eu não disse nada para ela, que eu não ia ter mais alimento. Olha só. E aí eu fiquei, meu Deus, mande alguma coisa para eu trabalhar, para eu ter uma grana, para eu comprar os alimentos e tal que estão me faltando. E fiquei naquela coisa e não apareceu nada. Até que me veio aquela coisa assim, ó, quer saber? Inclusive, essa foi a primeira vez, lembrei, essa foi a primeira vez que eu tive aquela coisa de soltar a resistência, que eu cansei, sabe? Que eu tava tentando co-criar a grana para poder fazer minhas compras. E eu levei um tempo dependendo de ajuda financeira da minha avó até para comer, que eu não tinha. Então, eu disse, e olha só, Deus mandou, né? Que eu tinha minha avó para me ajudar. Mas foi difícil para mim até chegar para ela e falar para pedir ajuda. Foi muito difícil para mim. E aí, nesse dia, eu vi que eu já tinha pedido, já tinha feito técnicas e a grana não tinha chegado, não tinha aparecido trabalho nenhum para eu fazer. E aí eu simplesmente soltei. Foi a primeira vez, inclusive, antes do boleto que eu precisava pagar, teve essa dos alimentos mesmo. E aí eu lembro que eu falei assim, Deus, o Senhor fala que o justo não mendigará o pão. Eu lembro que eu falei essa palavra. E eu, Senhor, eu sou uma pessoa que eu sempre ajudei. Eu não tô querendo jogar na cara. Eu conversando com Deus assim, tendo esse papo, né? O que eu fiz de coração. Mas o pão, eu tenho certeza que o Senhor não vai me deixar mendigar. Eu tô aqui, eu não sei o que é que eu vou fazer. Eu só tenho um alimento até agora. Eu não sei mais o que é que eu posso fazer para esse alimento chegar. Mas eu creio. E aí soltei. Gente, à noite,
O marido da minha mãe, que eu nem falava com ele direito, a gente já teve alguns conflitos no passado. E na época eu nem estava falando com ele direito. E me disse: Deus colocou no meu coração que era para eu fazer uma compra de tudo para você. Eu quero que você faça uma lista e coloque tudo que você precisa, das marcas que você gosta. Você tem que colocar das marcas que você gosta, que foi assim que Deus falou. Compre tudo do melhor para ela e dê a ela. Gente, na hora veio aquela coisa aqui, ó. Eu entendi. Eu falei: Deus, o Senhor quer trabalhar grandemente em mim a questão do receber e a questão do orgulho e a questão da fé. Porque veio aquela coisa do ego assim, ó. Porque dele, Senhor, olha só, a mente quis que eu questionasse. Porque logo ele, né? Para eu passar por cima do orgulho. Eu engoli aquela coisa, não deixei que o ego falasse além do amor e daquela bênção que Deus estava mandando, porque eu pedi, eu disse que o justo não mendigaria. E eu estava esperando que aparecesse um trabalho para eu comprar. E Deus fez melhor. Ele usou uma pessoa para fazer. Eu fiz a lista. Passei por cima desse orgulho que eu vi que Deus queria trabalhar em mim nisso. E dei a lista para ele. Quando foi à noite, ele chegou aqui com os sacos de compra. Ainda trouxe coisas a mais do que eu pedi. E ali, a partir dali, eu comecei a perceber que não é vergonhoso. E eu tô dividindo isso hoje. Eu sei que você pode estar passando por uma situação assim, que você pode se sentir humilhado por conta disso. Mas eu quero dizer a você que não há vergonha nenhuma em você aceitar ajuda. Porque Deus, Ele manda pelo caminho de menor resistência, pelo lugar onde Ele achar que é melhor Ele mandar. E aí, quando eu me abri para receber, gente, até hoje, vocês veem, é uma bênção atrás da outra. Eu comecei até a achar, eu disse: Deus, é até melhor ganhar do que ter que trabalhar para receber. Eu comecei a dizer: eu mereço, eu aceito, eu mereço, eu aceito. Eu já ajudei tanta gente. O que é que tem de mal em eu aceitar? Eu comecei a trabalhar isso em mim. E grandes bênçãos começaram a acontecer. Só que aí, virava, mexia a mente. E aí teve um dia que eu lembro que tinha umas preocupaçõezinhas na mente. E eu sentada aqui, ó. Eu comecei a perceber. Olha só. Isso vai parecer louco pra você, mas eu tenho certeza que já aconteceu com você. Eu tava aqui parada, pensando em um monte de problemas. Aí a mente tava: pô, tem que pagar isso, aquilo outro, tem que fazer isso, aquilo outro, tem que blá, 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 blá. E eu, por um instante, comecei a perceber essa conversa na mente. Aí eu parei assim e fiquei prestando atenção. E a mente, na mesma hora que falava de um boleto, falava de um negócio lá do passado, daqui a pouco falava de um negócio, e se lá tal dia eu não consegui, na mesma hora que ela me jogava pro passado, ela me jogava pro futuro. E eu fiquei por um minuto como se eu fosse alguém observando aquela loucura dentro da mente. E aí eu comecei a perceber um diálogo dentro da minha cabeça. E eu fiquei parada assim, ó, viajando. E que não sei o que, E eu observando. E agora eu vou fazer você refletir. Quantas vezes você se deitou para dormir e ficou um monte de conversa dentro da sua mente? Ah, porque amanhã eu tenho que fazer isso, porque amanhã eu tenho que fazer aquilo. Ou até durante o seu dia, quando você fica assim distante e a mente fica: pô, tem que pagar aquele boleto, eu tenho que não sei o que, eu tenho que não sei o que, eu tenho que não sei o que. Só que veja só o despertar que eu tive. Aí fiquei aqui viajando e a mente perere. Aí eu falei assim: rapaz, que barulhada dentro da mente, que conversalhada. Uma vez no passado, uma vez no futuro. E nunca aqui agora. Aí eu falei:
consigo observar que está tendo essa conversa dentro da minha mente? Então, eu não sou a mente. Porque se eu fosse a mente, eu não conseguiria observar. Se existe um observador do diálogo da mente, existe uma segunda pessoa. A mente e o observador da mente. E aí eu fiquei com isso, pensando. E aí eu fui mais além. Eu lembrei que nos estudos que eu faço sobre a mente ela tem um comportamento e um condicionamento, como eu já comentei. E aí eu comecei a viajar, eu falei, por que pela linguagem do corpo eu consigo descobrir o comportamento da pessoa? E eu já estudei a mim mesma. E eu consegui curar doenças em mim mesma mudando aquele comportamento. Eu comecei a perceber que a mente ela é condicionada. E por que todo mundo que tem aquele certo comportamento desenvolve aquela certa doença? Porque eu já estudei outras pessoas e já percebi. E parei para perceber. E aí bingo, vem uma virada de chave. A mente, ela é condicionada. Por isso que na psicanálise, se eu sentar para analisar uma pessoa, a pessoa diz, você tem bola de cristal. Como é que ela sabe disso? Porque quando o indivíduo ele está identificado como sendo a mente, ele vai ter sempre aquele comportamento. É por isso que um psicólogo, um psicanalista, ele consegue perceber, entender sobre aquela pessoa. Porque a maioria das pessoas, eu diria que mais de 98% da população está identificada como sendo a mente. E a mente, ela é condicionada. Que é isso, Gra? A mente, ela é tudo aquilo que você aprendeu da infância até a sua vida adulta. E ela gravou. E você ficou ali. E a mente, ela sempre está vivendo ou no passado ou num futuro que não existe. Isso gera dor. Isso causa dor. Mas quando você está no aqui e agora, que é o único momento que existe, inclusive eu já fiz um vídeo falando sobre isso, que quando eu fiz esse vídeo falando sobre isso, já tinha vindo para mim esse despertar. Você é esse que está aqui agora, vivendo no presente. E aí eu comecei a entender tudo aquilo que Jesus falava lá quando ele dizia: não andeis ansioso com o dia de amanhã. Deixar que cada dia cuida do seu próprio mal. Olhe para as aves, olhe para os lírios, olhe. O que é que as aves e os lírios? Aí eu comecei a viajar, né? Nas palavras que Cristo falava. O que é que as aves e os lírios podem nos ensinar? Eles vivem no aqui e agora. Você acha que o lírio fica pensando, poxa, será que amanhã vai ter água para eu estar vivo? Será que vai ventar ou vai fazer sol amanhã? Você acha que a ave, quando ela vai voar de uma árvore para outra, ela pensa, rapaz, se eu calcular mal o voo e eu cair, será que eu vou conseguir voar? Não. Era isso que Cristo queria falar. Olhe e viva como eles. Como é que eles vivem? No aqui e agora, que é o único tempo que a gente tem. Esteja presente. Você é esse estado de presença. Por que que Cristo andava sempre meditando com ele, estando sempre com ele? Ali, naquele momento, vivendo o momento. Porque quando você se projeta para fora desse tempo, você se identifica com a mente. E a mente, ela é para ser uma ferramenta ao nosso serviço. Mas quando a gente se identifica com a mente, se cria toda a dor. A mente, ela pode ser reprogramada só naquele momento. Depois ela volta ao condicionamento.
porque ela é tudo que você aprendeu. A criatividade, por exemplo, não é algo que vem da mente. Perceba, quando um artista ele precisa criar algo, se ele parar para pensar, para ir para o racional, ele não cria nada, porque a mente ela não cria nada. A mente, ela é uma memória, um HD. Ela só vai gravar aquilo que a gente aprende. Então você não vai conseguir criatividade. Criatividade vem da essência, vem de quem nós somos. E aí quando eu comecei a despertar isso, eu falei, Deus, o que é que eu não tô vendo? Eu comecei a pedir, eu quero ver, eu quero entender, eu quero ver. Eu quero entender, eu quero entender. E aí eu conheci um cara chamado Jacob Petrie, que ele falava justamente sobre isso. Eu falei, caraca, eu não tô louca. Esse negócio faz sentido. É a transmutação mental. É quando você consegue estar aqui e agora, presente, e saber que você é a essência. Você é a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus é quem você é, a essência, a centelha divina, o fragmento de Deus. Mas quando você se identifica com a ferramenta, que é a mente, você se sente incapaz, você se sente burro, tudo aquilo que você ouviu na sua infância ou ao longo da sua vida que você era. E aí você vai vibrar naquele condicionamento da mente e você vai co-criar a vida de acordo com aquilo. Quando você para de se identificar com a mente e você percebe que você é a consciência observadora, você é um fragmento de Deus e você pode criar, co-criar tudo aquilo que você quiser sem limite. Quando você se reconecta com quem você é em essência, acaba o medo, acaba a ansiedade, acaba a dor. Porque você acha que Deus, ele está preocupado se tem boleto para pagar? Se ele pode criar tudo? E toda vez que eu soltava a resistência, eu dizia, Deus, eu confio, eu me reconectava com a minha essência. Só que eu estava fazendo isso de forma inconsciente. Mas quando eu percebi que eu não era a mente e eu transmutei, então agora eu consigo observar o pensamento. Então toda vez que eu escuto aquele movimento mental dizendo tem boleto para pagar e você não tem o dinheiro e a preocupação começa a vir, eu digo, eu quem que não tenho dinheiro? Eu mente, né? Mas eu, consciência, posso co-criar o que eu quiser. E aí Deus, amanhã tem o boleto. Eu não sei de onde vem, mas eu acredito que vem. E solto, e vem, cara, e vem. E é assim que eu tenho vivido. Eu vou fazer depois um outro vídeo contando um pouquinho mais sobre como é que isso funciona e como que você pode fazer para se conectar com a essência, para não ficar um vídeo muito maior do que o que já ficou esse. Mas isso que eu queria. Então, com certeza, eu vou precisar fazer um outro vídeo mais voltado para isso. Se vocês quiserem, já deixa um comentário aqui embaixo desse vídeo, se vocês gostarem. Eu espero de todo o meu coração que tudo isso que eu compartilhei aqui hoje possa ajudar, porque é muito leve, é muito maravilhoso. E hoje eu não sinto mais medo, hoje eu não sinto mais aquela insegurança, eu não sinto mais aquele vazio, porque esse vazio era justamente essa desconexão com quem nós somos em essência. E nós ficamos buscando coisas externas para nos preencher, mas elas nunca vão nos preencher. Eu espero de coração que eu possa ser esse canal, né? E eu acredito, eu sei que eu sou, porque só 1% da população tem acesso a isso.
E quando eu comecei a ter acesso, eu pedi a Deus. E quando eu comecei a ter acesso, meu coração se encheu de felicidade, porque nós somos felicidade em essência. Amor, abundância. E eu gostaria que todo mundo experienciasse essa paz. Principalmente aquelas pessoas que estão pensando em desistir. Porque eu tenho um lugar de fala, né? Eu já passei por isso. E eu quero que você também viva isso que eu tô vivendo. Isso não tem preço. Você precisa se lembrar que você não precisa ter medo de nada. Que você é uma centelha de Deus. Que você é amor, que você é completude, que você é plenitude, que você é... Gente, é muito gostoso. E eu agradeço a Deus por Ele ter me dado essa oportunidade de ser esse canal, de ser esse instrumento. Porque quando isso tudo começou a fazer sentido pra mim, que aí você não precisa fazer nada, só se permitir que Deus, a vida viva através de você. Você só precisa se abrir, soltar a resistência. Algumas pessoas vão demorar um pouco mais para ter acesso a isso, outras mais rápido, mas eu espero do fundo do meu coração que eu seja esse canal para te lembrar que você é uma imagem e semelhança de Deus. E que você não precisa ter mais medo, mais vazio, mais tristeza, aqui ainda nessa existência. E é isso. Eu queria te dar um abraço agora, um beijo e dizer que eu te amo, porque eu sou amor, você é amor. E é muito gostoso sentir isso. É muito gostoso sentir isso. E eu desejo que todo o planeta sinta isso. Eu sei que vai chegar um momento em que todos nós vamos passar por esse despertar. E eu tô muito feliz que Deus me confiou essa missão de fazer parte, de ser um canal mesmo, né? Pra estar trazendo isso pra vocês. E aí eu questionei, eu sempre fui muito questionadora, né? Eu falei, Deus, por que eu? Por que eu pra falar isso pro povo? E ele falou, porque você nasceu em um lugar onde as pessoas estão carentes desse conhecimento, onde as pessoas se esqueceram que elas são a essência divina. E como você veio desse lugar, e essas pessoas vão ver o que eu vou fazer através de você. E elas vão acreditar. É por isso que eu escolhi você. E eu tô muito feliz em fazer parte dessa missão. Eu tô muito feliz. Mas certamente eu vou fazer outros vídeos explicando um pouco mais de como que você pode fazer para se lembrar. Imagine que você acordar amanhã e descobrir que você tem um caixa. Porque geralmente o que dói mais na gente é falta de grana, né? A gente que nasceu em bairro periférico, com famílias carentes de prosperidade financeira, é o que dói logo em nós, né? É o que me fez, inclusive, buscar o caminho que me trouxe até esse despertar. Foi a dor pela vida financeira depois, né? Primeiro foi a dor do vazio que eu sentia.
em relação à rejeição, à falta de amor, de carinho, eu me sentia muito assim. Foi quando eu tive, o meu personagem, Graziele Almeida, foi diagnosticado com borderline, que tinha essa rejeição muito grande, né? E depois foi a dor pela vida financeira, né? Que me fez ir buscar, até que eu cheguei aqui, nessa conclusão. Então imagine que você acorda amanhã e tem um caixa 24 horas dentro da sua casa, onde você pode sacar a quantidade de dinheiro que você quiser. 6 horas da manhã até 20 horas da noite para sacar a quantidade de dinheiro que você quiser, sem se preocupar com nada. Como é que você se sentiria? E se eu te disser que quando você lembrar que você é a essência de Deus e não a mente condicionada, que te diz que você não vai conseguir e que você não vai dar certo, e se eu te disser que você já tem algo muito melhor do que esse caixa, que é o poder de co-criar aquilo que você quiser, porque você é um deusinho, uma deusinha. Você é imagem e semelhança do Deus. E você pode. Você tem algo muito maior do que esse caixa. Você só se esqueceu disso. Então, ó. Beijos da Gra. E até o próximo vídeo.